Meus amigos, começou a Copa do Mundo 2026. Tivemos México e África do Sul, tá? Pela abertura da Copa do Mundo 2026. E cara, foi um jogão, tá? Foi um jogão. Não foi aquele jogo, tipo assim, de grandes seleções, mas sim, foi um grande jogo. E só lembrando, tá? Esse jogo aqui é uma volta lá do jogo de 2010, tá? Onde ficou 1-1 África do Sul e México. Era na casa da África do Sul. Hoje, o México, inclusive, além de jogar em casa como anfitrião, teve o seu jogo de volta contra a África do Sul na abertura da Copa e ganhou de 2-0. Com 2 gols de Julián Andrés Quiñones, eu não sei pronunciar o nome do cara, e Raúl Jiménez, que é, no caso, o artilheiro da seleção mexicana, né? E, cara, uma coisa que me chamou a atenção pra caramba nesse jogo aqui. O México, pela primeira vez, quebra um tabu de ganhar um jogo na abertura. Mas esse jogo aqui, cara, foi um jogo muito apertado, sabe? Ficou em aberto grande parte do jogo, basicamente, sabe? Porque a África do Sul, embora seja uma seleção que não é lá essas coisas, né? Em relação às outras seleções aqui que estão na Copa do Mundo, ela é uma seleção muito, digamos assim, que abrupta, digamos assim, sabe? É uma seleção que é muito robusta, digamos assim, porque se você assistir o jogo, cara, é uma seleção que bate pra caramba, tá? Ela sabe jogar? Sabe, joga muito bem. É um time organizado, porém, no seu ataque, pelo menos nesse jogo aqui contra o México, não conseguiram ativar muito o seu modo de ataque direito, sabe? Tivemos muitas pontas soltas nesse jogo aqui, sabe? Principalmente para a África do Sul, tá? Porque eles mal conseguiram fazer ataques toda vez que estavam fazendo um ataque de alguma forma ali. Ou seu jogador estava impedido, ou de alguma forma eles simplesmente levavam uma falta ou alguma coisa do tipo, sabe? Embora a África tenha batido mais, né? E por incrível que pareça, eu vou entrar em um lance aqui que inclusive, tá? Tivemos 2 jogadores expulsos pro lado da África do Sul, tá? 2 jogadores expulsos. Ao todo fomos 3. Foram 3 jogadores expulsos no jogo inteiro. Mas só da África do Sul tivemos 2 jogadores expulsos. Isso é uma coisa bem rara, sabe? Num jogo de abertura, tá? Mas, cara, foi um jogo belíssimo, tá? A África do Sul em si, ela tentou fazer algumas coisas, até tentou, né? Mas o meio-campo em si não estava conseguindo acionar muito o ataque lá na frente da África do Sul. Não deu muito certo, não. Agora, por outro lado, já não posso dizer a mesma coisa pelo México, porque foi um time que tentou pra caramba, tá? Tentou demais mesmo, tá? O seu contra-ataque muitas vezes estavam sendo muito bem criativos, muito criativos, e me parece que é um México que acredito eu que vai ser sim classificado para os playoffs, tá? Até aqui ganhou de 2-0, tá? Um jogo belíssimo, tá? Jogando bem pra caramba, está em primeiro lugar no exato momento, tá? E cara, um jogador que pra mim particularmente, tá? Eu não vou falar da África do Sul porque simplesmente o jogo da África do Sul pra mim não estabeleceu muita coisa, sabe? Eles jogaram bem, como eu falei pra vocês, sim. Pra uma seleção desse nível, obviamente, né? Tem muitos jogadores aqui que jogam em times de pequeno escalão, digamos assim, né? Basicamente. Não é de grande escalão da Europa e tudo mais, né? Mas a maioria dos jogadores aqui da África do Sul não se destacaram tanto. Foram poucos. Eu posso até tentar lembrar o nome aqui de alguns, mas é difícil pronunciar o nome, sabe? Muito difícil mesmo. Agora, do México, em contrapartida, sabe? O Quiñones, que é o Julián Andrés, que fez o primeiro gol aos 9 minutos do primeiro tempo. Cara, esse cara aqui, ele apareceu basicamente no jogo inteiro, sabe? O cara tava dando abertura lá na ponta. E era um cara que, tipo assim, ele fez o primeiro gol no arranque, sabe? Porque aquele gol ali não ia existir, basicamente, né? Foi uma perda muito, digamos assim, admirável, digamos assim. E ao mesmo tempo, uma falha gigantesca da equipe da África do Sul, né? Porque aquele gol ali não teria saído de outra forma, né? Tão escancarado assim.
mas foi uma seleção que eu gostei pra caramba de ter visto jogar, tá? É uma seleção muito bem organizada. Pra mim, particularmente, tá? Ao meu ver, pelo menos, né? É uma seleção que é bem mais organizada do que a de 2010, tá? Porque não sei exatamente quem estava na seleção de 2010, mas parece que trocou alguns jogadores, tá? Não são todos os jogadores que estão aqui de volta. Mas a maioria ali que você já conhece, né? Aquela coisa toda. Que estava lá em 2010, né? Hoje, inclusive, o Ochoa, né? Que é um ídolo, digamos assim, da seleção mexicana, não jogou, tá? Ficou no banco. Não jogou como titular, um goleiro. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso mesmo. A seleção do México foi melhor, jogou melhor, teve mais criatividade, teve mais possibilidades de fazer gol, mais chances, tá? E eu acho que o México provavelmente vai passar em primeiro lugar nesse grupo aí, beleza? Hoje ainda vai ter outro jogo e eu conto com o seu like nesse vídeo, a sua inscrição, pra gente poder crescer aqui mais, tá bom? Porque a gente vai falar sobre a maioria dos jogos da Copa do Mundo aqui e eu quero você aqui comigo, beleza? E comenta aqui embaixo nos comentários se você por acaso assistiu esse jogo de México contra África do Sul na estreia da Copa do Mundo 2026. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, o que você achou desse vídeo aqui também e o que você acha que o México vai fazer no próximo jogo, beleza? Você acha que o México vai passar em primeiro lugar, segundo, terceiro? O que você acha? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Eu fico por aqui, um beijão, até o próximo vídeo, valeu, fui!